Então, o que a rainha Mary de Teck, rainha consorte da Inglaterra e Reino Unido, tem a ver com a princesa Dagmar da Dinamarca, que depois foi a czarina Alexandra Feodorovna da Rússia. Você pode ter certeza que tem muito mais do que você imagina. E essa história vai dar pano para manga. Então senta, pega a pipoca, o café e bora lá. Tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Um beijo da tia Sil para vocês. Bom, vocês sabem que eu adoro esses babados reais das antigas monarquias. Principalmente tem a ver o dedo da Vitorinha no meio. Sim, ela, Rainha Vitória. Então tudo começa quando o neto mais velho dela, que seria o segundo na linha de sucessão do trono, porque o primeiro era Otávio Berti, Eduardo VII, que era casado com a princesa Alexandra da Dinamarca. Alexandra, guardem esse nome da Dinamarca. O filho mais velho deles tinha o nome, era homenagem aos avós, então era Albert, como o príncipe Albert, e Victor, como a rainha Vitória. Então, Albert Victor. O Bert era o primeiro, o Albert Victor o segundo. Ok. Só que ele e o irmão George, eles eram opostos. Por quê? O Albert Victor, ele era muito bonito, muito elegante, festeiro. Ele não era muito chegado em estudos. Apesar de ter sido criado para ser rei, ele não levava muito jeito para coisa. Já o segundo irmão dele, o George, os dois foram alistados na Marinha Real. O George fez carreira, o Albert nas festas. Tanto que existe um boato, mas nada foi comprovado, de que ele poderia ter sido, sabe, o Jack da tripa. Até derrubei o fone. Então, mas nada foi provado, assim como disseram que também poderia ter sido Lewis Carroll, um monte de gente. Mas voltando ao Albert Victor, a rainha Vitória, sempre passando por cima da Alexandra, da Dinamarca, que era casada com o Bertie, ela sempre tentando arrumar uma noiva para ele. E ele era assim, ele era aquele cara meio frágil, meio doente, vivia doente, e festeiro, ele era muito elegante, muito bonito, mas até então não se tinha assim muitas histórias sobre namoradas dele, tanto que existiam assim questões na época, que na época era um horror, sobre a sexualidade dele. E até um amigo dele esteve envolvido num bordel de rapazes, num escândalo todo que aconteceu. Mas, no fim, livraram a cara dele, né? A vovó sempre corria e livrava. E aí ela achou uma noiva. Vocês me dão licença que eu vou ter que ler o nome, porque o nome da princesa, que era uma princesa assim, menos importante, mas que aceitou de bom grado, o nome dela era Victoria Mary Louise Olga Pauline Claudine. Simplesmente Mary de Teck,
que mais tarde se tornou a Queen Mary. Aí tá tudo acertado, vamos casar os dois e beleza. Só que eles iam casar em 1891. Não, desculpa. Em 1892. Só que nesse ano ele contraiu gripe, naquelas epidemias de gripe, e ele faleceu. Ele tinha 27 anos. Aí Deus nos acuda, é agora. O George não está preparado para ser rei, mas vai ter que ser rei, como é que faz, não sei o quê. Pronto, vamos lá. Junta o George e a Mary. E de fato, eles se casaram. Depois ele se tornou o rei George V, que é avô da Rainha Elizabeth, se casou com a Mary de Teck. Aí lembra que eu falei para vocês da princesa Alexandra da Dinamarca? Sim, ela era linda, 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 uma mulher maravilhosa. E ela não se dava muito com a Vitória e com alguma das cunhadas. Ela era muito fechada, assim, ela tinha um jeito mais da corte lá da Dinamarca. Ela, a irmã, elas costuravam as próprias roupas, elas tinham, assim, hábitos mais simples. E ela tinha um hábito que a Rainha Vitória achava uma coisa horrível, que depois a irmã dela, a Dagmar, passou a achar também. Ela amamentava os filhos. Ó, que horror. Vocês veem. Daí essa irmã dela, a Dagmar, ela foi apresentada para o filho do czar da Rússia, que seria o czarevich Nicolau Alexandrovich. Ele era meio no estilo do Albert Victor, só que ele era assim, ele amava artes, música, poesia, literatura, ele era um cara fino, culto, era assim um cara que ele tinha uma aparência frágil e dizem que também sentimentalmente ele era uma pessoa muito frágil. E foi aquela coisa, eles se apaixonaram. E vamos casar. O que aconteceu? Ele que tinha sido preparado para ser o czar da Rússia. Pensa. Ele, em 1865, supostamente ele tinha tuberculose, mas ele contraiu meningite e ele faleceu. Tem uma história que eu não sei se é lenda, alguns historiadores dizem que é um fato, que no leito de morte ele pediu para Dagmar que se casasse com o irmão dele e se tornasse a czarina da Rússia. Outros dizem que papai, czar, que acertou tudo. Daí ela ficou noiva do irmão dele, do Alexandre, que seria o czar Alexandre III. Ele era o oposto do irmão. Ele era descrito como um ursão. Aquele cara assim mais, sabe, mais grosseirão, mais toscão. E a Dagmar casou com ele e virou Maria Feodorovna, czarina da Rússia. Eles são os pais do último czar. Então, o último czar da Rússia, o Nicolau, que casou com a Alexandra, que era neta da Rainha Vitória, ele era primo do George V da Inglaterra, porque suas mães eram irmãs, as princesas Alexandra e Dagmar, da Dinamarca.
Então, foi assim. Fica a noiva de um, daí aquele vai de arrasto, daí então, vamos você casa com o segundo. Daí a outra fica. Agora, essa história. Que se ele fez ela prometer que ia casar com ele, não sei. Não cheguei nesse ponto ainda. Então, essa é a história de Mary the Tech, a Queen Mary, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, e Dagmar Alexandra Feodorovna, da Rússia. É uma história e tanto. Bom, esse foi o babado real de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou preparando mais, assim tiver outros, eu ponho no ar. Obrigada a você que ficou até aqui. Vamos lá para o mantra do YouTube? Por favor. Não se esqueça de deixar seu like, me ajuda muito. O YouTube entende que o vídeo é relevante e passa para mais 5 pessoas. Se você puder deixar um emojizinho que seja, um oi de comentário, ajuda. Se aparecer o botãozinho hypar, é de graça e me ajuda muito. E muito obrigada a vocês que estão sempre aqui assistindo os vídeos que eu posto, tá? Beijo e até o próximo.